Olá, meu nome é Rafael Zacarias Martins e esse é o No Caminho 22. E hoje nós responderemos uma pergunta extremamente importante. Quais foram os danos que o pecado causou à humanidade? Por que isso é muito importante? Imagina você chegando no médico com uma certa febre e aí você senta na frente do médico e ele te pergunta: o que está acontecendo? Você fala: doutor, eu tô sentindo um pouco de febre, meio de cansaço. E aí o que o médico vai começar a fazer? Ele vai começar a fazer diversas perguntas para você. Porque através dessas perguntas ele vai conseguir te diagnosticar, ou seja, vai conseguir te dar um caminho para que você realmente possa ser curado, sarado e possa voltar à tua saúde estabelecida. Eu e você precisamos refletir quais foram os danos que o pecado causou à humanidade, principalmente para nós entendermos o que Deus está realizando na história e como que ele vai restaurar todos esses danos. Mas também é muito importante para que a gente valorize cada vez mais o sacrifício de Jesus na cruz, que foi através do sacrifício dele que Deus vai restaurar todos os danos que o pecado causou. Mas também é importantíssimo para a gente buscar essa transformação. E é por isso que eu e você precisamos entender quais foram os danos que o pecado causou à humanidade. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender como que o pecado entrou na humanidade. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. E ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele dá dois caminhos para que o homem seguisse. Um caminho que mostrava a sua obediência e um outro caminho que mostraria a sua desobediência. Porque ali no Éden, o homem tinha o que nós chamamos de livre-arbítrio, de poder escolher a Deus ou não. E aí Deus faz um pacto com esse homem. E esse pacto era comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer mostrava que ele amava a Deus e confiava na provisão dele, e comer mostrava essa desobediência. E no relato da queda nós entendemos um pouco melhor o porquê que o homem comeu do fruto proibido. E quando a mulher estava tendo um diálogo com Satanás, a gente começa a entender um pouquinho mais a fundo por que o homem desobedece a Deus. Satanás chega para a mulher e fala: foi isso mesmo que Deus disse? Como se ele colocasse uma dúvida em relação ao próprio caráter de Deus. Só que a mulher foi muito esperta, ela reafirmou: não, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, mas se a gente comer da árvore do conhecimento do mal, certamente a gente vai morrer. Só que daí Satanás conta uma mentira, fala: não é que... O que vai acontecer? Não é que vocês vão morrer, mas como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí, infelizmente, a mulher vê que a árvore, que o fruto era lindo, desejosa dar sabedoria a ela, pega daquele fruto, come, dá ao seu marido, o marido come, e aí, infelizmente, eles desobedecem a Deus. E eles desobedecem a Deus porque eles desejavam a independência de Deus, eles desejavam ser como Deus, e eles não queriam mais seguir o coração e o caminho de Deus. E esse comer do fruto proibido fez com que todas as coisas fossem manchadas pelo pecado. E isso que nós vamos ver. Quais foram os danos que o pecado causou à humanidade? E o primeiro grande dano é o relacionamento entre o homem e o seu Criador. A gente sabe pela palavra que quando o homem era perfeito, que não habitava maldade, nada, moralidade perfeitíssima, Deus caminhava todos os dias no jardim. E o homem desfrutava dessa presença de Deus. E eles se relacionavam de uma maneira direta. E era um laço extremamente perfeito. Só que quando o homem resolve comer do fruto proibido, o mal passa a habitar dentro dele. Então, por causa da desobediência do homem, o homem precisa ser punido. E a primeira punição é que ele é expulso do jardim. Mas também, quando ele come do fruto proibido, o mal passa a habitar dentro dele. E ele não pode mais ter um relacionamento santo com Deus. E isso é um dos maiores danos que a humanidade sofreu. Porque, infelizmente, sem Deus, nós perdemos o padrão, nós perdemos a referência, nós perdemos tudo aquilo que é mais especial. E quando a humanidade cresce segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria
vida, segundo a sua própria visão, infelizmente, ela causa destruição. Por isso que de Gênesis 3 a Gênesis 11 nós vemos os grandes danos que o pecado causou à humanidade. Primeiro foi o assassinato entre Caim e Abel, depois nós vemos as atrocidades, e depois nós vemos o dilúvio, e depois nós vemos a própria Torre de Babel. Infelizmente, o homem, quando é guiado pela sua própria maldade, não tem Deus como referência, o que acontece? Acontecem atrocidades. Isso não muda muito hoje, porque a gente vê coisas extremamente tristes e complexas. Nos países mais envolvidos, a gente vê que o ateísmo cada vez está crescendo mais. Você pega essa matéria que, infelizmente, na Inglaterra, no país de Gales, os cristãos se tornaram minorias, porque muitas pessoas não creem mais em Deus. E por que elas não creem em Deus? Infelizmente, o avanço tecnológico tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais autossuficientes. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de um Salvador? A gente dá conta, a gente tem um médico, a gente tem segurança, a gente tem uma cama confortável para dormir, a gente cura as doenças, nós temos todos os recursos. Então o ser humano, ele é extremamente egoísta, ele deseja ser igual a Deus da mesma maneira que Adão desejou ser igual a Deus, e isso tem causado cada vez mais danos. Então um homem sem referência, sem padrão, ele mesmo é o próprio padrão. Então ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e infelizmente isso tem causado grandes destruições, porque ele não acredita que existe um Salvador, e ele também não acredita que ele precisa ser transformado. E esse é o segundo ponto, extremamente importante. Quando o homem ele come do fruto proibido, ele não pode mais se relacionar com Deus, mas ele é corrompido na sua totalidade. E a partir daquele momento, como o próprio texto fala, você foi feito do pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Infelizmente, o homem, a partir dali, ele conhece a morte. Ele não tem mais acesso à árvore da vida. O pecado manchou a sua existência. A mulher também sofrerá por causa disso. Como fala Gênesis 3:16, farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará à luz. Mas não foi só isso. A gente sabe que todas as partes do ser humano, elas foram manchadas pelo pecado. Então a parte moral, quando Deus criou o homem era um ser perfeito, não existia maldade dentro dele. Hoje é muito comum as pessoas, aquele cara ali é sem caráter. Não existe isso. Todos nós temos caráter. A grande diferença vai ser se o seu caráter é bom ou se o seu caráter é ruim. Infelizmente, depois que o pecado manchou o nosso coração, infelizmente o nosso caráter ele não é bom. E nós temos essas manchas. Mas infelizmente também o nosso emocional, quantas angústias, quantas dores, quanta depressão, quanta ansiedade, quanta insegurança. Essas foram as manchas do pecado no emocional do homem, mas também no racional dele, no seu intelecto, na sua questão criativa. O homem, infelizmente, ele cria, ele é capaz de fazer diversas coisas, mas ele faz para sua própria glória, para sua própria vida, e faz para produzir o mal, mas também a gente sabe que isso afetou o nosso físico. O pecado, ele fez com que as doenças aparecessem, com que, infelizmente, o câncer e tantas coisas tristes. Isso não é culpa de Deus, infelizmente, foi a desobediência do homem, e o pecado, ele mancha todas as partes da nossa vida, desde a nossa moral até a nossa parte física, e isso é extremamente triste. E por causa disso, nós perdemos a nossa unidade, nós perdemos a nossa referência, nós perdemos o nosso padrão, nós perdemos a plenitude. E por isso que, infelizmente, nós vivemos em tempos difíceis, onde as doenças emocionais estão cada vez maiores, causando grandes danos, e isso tem trazido grandes problemas, infelizmente, por causa do quê? Por causa do próprio pecado que está habitando na humanidade. Porque quando o homem come do fruto proibido,
a maldade passa a habitar dentro dele. E aí aquela maldade faz com que ele olhe para a mulher e olhe de uma maneira estranha, assim. Eles se sentem envergonhados. Mas não é envergonhado unicamente por causa da nudez, mas porque quando eles olham para dentro deles, eles não têm mais essa plenitude. Eles não têm mais um coração perfeito, eles não têm mais uma maneira plena. Tudo tá meio bagunçado ali, e aí eles se sentem envergonhados, eles pegam a folha de figueira e eles se cobrem, e aí depois Deus aparece no jardim caminhando, e aí ele chama Adão e Eva ali. E aí o que acontece? Ele ouve a voz de Deus, ele sente medo, ele se esconde. Esse é o pecado que habita dentro do nosso coração. Ele causa um grande medo, grande insegurança. Então o homem, a partir dali, ele não age com o coração pleno, mas ele age com um coração inseguro e medroso, e por causa disso ele cria mecanismos de defesa, ele se esconde naquele momento, mas hoje as pessoas criam esses mecanismos de defesa para se proteger das outras pessoas, para que as pessoas não enxerguem eles verdadeiramente como eles são, para que as pessoas não enxerguem fraquezas. Então as pessoas criam esses mecanismos de defesa, e ao criar esses mecanismos de defesa, ela se relaciona com as outras pessoas, e ao se relacionar com essas outras pessoas, o que acontece? Ela fere o coração das pessoas, e ao ferir o coração das pessoas, o que acontece? Infelizmente, elas pecam. Muitos sociólogos falam que Hitler era uma das pessoas mais inseguras, e por causa da sua insegurança, quantas atrocidades ele fez. Um casal que se relaciona e tem dos dois inseguros, o que acontece normalmente? Cria ciúmes, e aí começa a tentar controlar outra pessoa. Então, pelo medo, ela vira, em vez de amar, ela acaba se tornando uma pessoa controladora. Um pai que quer sustentar sua família, o que acontece? Trabalha, com medo de não sustentar a sua casa, só que no final das contas ele acaba negligenciando a família, e ao negligenciar a família, o que acontece? Causa grandes danos. Então, olha como o medo habitando no nosso coração causa grandes danos. Então, infelizmente, o pecado faz com que o ser humano nasça com medo. E através desses medos, ele vai criando esses mecanismos de defesa, e mecanismos de defesas que são, infelizmente, extremamente pecadores. E por isso que a gente fala que a terceira questão é essa: o homem que é inseguro, ele não sabe mais se relacionar com os outros homens de maneira plena. Então, além do homem não poder mais se relacionar com Deus, além do homem ter sido manchado na sua plenitude, na sua totalidade, o homem ele não se relaciona mais com os outros homens de maneira plena, e por isso que nós vemos desde o início o que acontece. Deus chama a atenção deles. Quem mandou vocês comerem desse fruto proibido? Aí o homem já fala assim, foi a mulher que você me deu, né? Foi culpa dela. Aí a mulher olha e fala, não, foi a serpente que me enganou. Então, infelizmente, as relações elas foram quebradas, e isso é extremamente triste, porque, infelizmente, o homem, em vez de olhar para o seu próximo como imagem e semelhança de Deus, infelizmente, ele olha como um adversário, e isso é muito triste. E por isso que quando nós vamos discutir sobre as questões raciais e por que não deve existir diferença entre uma pessoa e a outra, o princípio básico da dignidade humana é que o homem é feito imagem e semelhança de Deus, e por isso que não existe diferença. E esse é um dos principais pontos para a gente combater essas questões. O homem é imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, o homem olha o outro homem não mais como um ser da mesma espécie, mas como adversário. E por isso que nós vemos tantas dinâmicas tristes, como a própria escravidão, como a própria disputa dentro dos cenários de trabalho, onde as pessoas, infelizmente, muitas vezes elas passam por cima uma das outras. Elas, infelizmente, muitas vezes, elas negociam seus valores para se autopromover. Infelizmente, muitos casais se separando e abrindo mão da aliança que Deus fez com eles. Quantas coisas tristes, né, que a gente pode perceber que são frutos, infelizmente,
dos danos que o pecado causou. Então, os frutos que o pecado causa são frutos de destruição, né? São extremamente tristes, mas infelizmente também as pessoas começam a olhar para as relações de uma maneira extremamente utilitária, né? Ou seja, eu me relaciono com as pessoas enquanto ela está fazendo aquilo que eu desejo. Quando ela para de fazer aquilo que eu desejo, eu jogo fora e vou buscar outra relação. Ou seja, uma maneira meio extremamente consumista, né? Que é muito triste e que infelizmente os meios onde nós vivemos extremamente comum isso, né? As pessoas trocam de esposa ou de esposo de uma maneira muito rápida, sem lutar. As amizades, as influências, infelizmente a gente vê isso de uma maneira muito triste. Mas infelizmente também nós vemos a divisão entre o homem e a natureza, ou seja, o homem não tem mais uma relação plena com a natureza. Antes, ele acordava, ele ia na Swift, pegava uma picanha, ia no Oba, pegava um negocinho gostoso ali, comia, desfrutava com a mulher, desfrutava da presença de Deus, não tinha dor. Mas a gente sabe que, infelizmente, agora o homem ele vai ter que tirar sustento do seu próprio trabalho, isso vai ser doloroso, a terra vai produzir espinhos, ervas daninhas, e é grande dificuldade essa relação entre a própria existência humana e a própria natureza. Então é muito triste isso. E esse foi um dos grandes danos. A relação que era uma relação perfeita, agora é uma relação extremamente triste. E o homem também, por causa do pecado, ele não olha mais para a terra como aquele que deve cuidar da terra. Porque Deus colocou o homem no jardim para que ele fosse mordomo. Ou seja, o mordomo ele não é dono, ele tem acesso a todos os ambientes do dono, mas ele não é o dono da casa. Mas ele cuida daquilo como ele fosse dono, mas não. Depois do pecado, o que aconteceu? O homem começa a olhar para a natureza de uma maneira exploradora, ou seja, como que eu posso tirar mais recursos, como eu posso ganhar mais dinheiro, e a gente vê o quão triste é se não tivesse as leis que a gente tem hoje, não existiria mais natureza, porque o homem já teria decepado tudo para se enriquecer e se autopromover. Ele não tem essa consciência de sustentabilidade, ele não está nem aí para as próximas gerações, e isso é o fruto do pecado. Mas infelizmente nós também sabemos que existe um grande problema, que o pecado manchou, infelizmente, também a própria natureza. E só a natureza, e a própria palavra em Romanos 8:22 fala: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E a gente vê tantas catástrofes, terremotos e tantas coisas, infelizmente porque o homem mexe, mas também infelizmente porque a terra ela foi manchada, ela não é mais uma terra perfeita. Isso causou grandes danos, e por isso que nós precisamos entender muito bem, porque a gente vai dando nome aos problemas e vai buscando a restauração disso. Então a gente sabe que por causa do pecado o homem não pode mais se relacionar com Deus. O homem, infelizmente, ele é manchado na sua totalidade, todas as partes dele foram manchadas pelo pecado. O homem, por causa disso, não se relaciona mais muito bem com os outros homens, não tem mais essa plenitude. Quarto, o homem e a natureza não tem mais uma relação perfeita. E quinto, a natureza e ela mesma, infelizmente, também causou grande, mas grande destruição. Então, esses são os danos que o pecado causou. Mas, desde o Éden, Deus promete que um dia restauraria todos os danos que o pecado causou, porque Gênesis 3:15 fala que do ventre da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da cobra e ela morderia o calcanhar. Ou seja, desde Gênesis, Deus está prometendo a vinda do Jesus, do seu próprio Filho, e através da vinda de Cristo, ele, através da sua morte na cruz, ele restauraria todos os danos que o pecado causou. Por isso esse é o Evangelho, essa é as boas novas. Um Deus que se entrega na cruz, porque através da morte de Jesus na cruz, ele vai restaurar todos os danos que o pecado causou. Desde o nosso relacionamento com Deus,
desde a transformação do nosso corpo, desde também no nosso relacionamento com as outras pessoas, desde o nosso relacionamento com a natureza, e também um dia a Nova Jerusalém, como fala em Apocalipse 21, descerá e todas as coisas serão restauradas e eu e você viveremos um lugar onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, e por isso que é importantíssimo. Espero que tenha gostado desse vídeo, de entendido um pouco melhor sobre quais foram os danos que o pecado causou à humanidade, e por isso que nós estamos aqui no caminho, respondendo perguntas, questionamentos e aprendendo mais sobre a palavra de Deus, para que juntos nós possamos cumprir com o propósito daquele que nos chamou segundo o seu amor. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.